Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Chayane e hoje a gente vai falar da obra Romanceiro da Inconfidência, da poetista brasileira Cecília Meirelles, em 5 minutos. Então vamos iniciar para dar tempo. A obra foi publicada em 1953 e faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro. E em relação à origem da obra, quando que a Cecília decidiu escrever a obra, está atrelada a uma viagem que a Cecília fez a Ouro Preto, que antes era Vila Rica, no estado de Minas Gerais, no ano de 1940. Então foi a partir dessa viagem que ela fez, na época ela ainda era jornalista, e ela foi para fazer um trabalho sobre a Semana Santa. Então a partir dessa viagem ela foi acometida por um passado, então ela sentiu a vontade, o desejo, a necessidade de contar sobre o que tinha acontecido antes, que no caso a independência do Brasil, século XVIII, temos a história de Minas Gerais e a Inconfidência Mineira. Ou seja, a obra faz relação, faz referência à Inconfidência Mineira. Todos os poemas estão relacionados a esse movimento que ocorreu no estado de Minas Gerais, é um movimento de caráter separatista, e as pessoas que participaram do movimento eram pessoas que pertenciam à elite, a elite econômica e intelectual da época, Ou seja, eram padres, médicos, advogados, grandes proprietários de terras, poetas, enfim, era um pessoal aí muito rico, que tinha muito dinheiro, então foram eles os idealizadores do movimento. E eles tinham como objetivo fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio português e o principal de todos era tornar o estado de Minas Gerais uma república independente. Então aconteceu muita coisa, gente, não vai dar para falar tudo aqui sobre a Inconfidência Mineira, então eu aconselho vocês a irem no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês. Lá tem um PDF com informações essenciais acerca da obra e também sobre a Inconfidência Mineira, caso vocês tenham interesse. Mas basicamente foi esse movimento que eu falei para vocês, de caráter separatista, e esse pessoal que participou, pertenceu à elite, tinha esses objetivos, entre muitos outros objetivos, E, inclusive, eles criaram uma bandeira que basicamente vai envolver o ouro, o ciclo do ouro, a coroa portuguesa, a questão de decretar a derrama, porque foi por tudo isso que ocorreu logo o movimento, enfim. Vai ter muita coisa aí envolvida, não vai dar pra falar tudo. Mas vamos falar agora sobre o termo romanceiro, que está lá no título da obra, e ele não está lá por acaso. Romanceiro, para a gente entender, a gente precisa voltar à Idade Média, era medieval, em que era uma coletânea de poemas de caráter épico, lírico e narrativo. Então, é muito importante vocês saberem dissociar esse romanceiro do romance que a gente conhece atualmente, em que conhecemos como uma narrativa escrita em prosa, longa, corrida, e naquela época não era assim, inclusive essa diferenciação é algo também atual. Então vocês vão ver ao longo da obra, sempre numerada, todos os poemas, escrito lá, romance número 1 ou... Aí vai estar um título. O título faz referência à Inconfidência, vai trazer personagens ou algo assim relacionado. Tá? Então não achem que esse romance que está lá na obra é o romance que a gente conhece atualmente. Faz referência ao romanceiro, que no caso é uma tradição da Península Ibérica, ok? É importante vocês saberem dissociar isso. E aí vamos entender o que mais. Anotei aqui tudo pra gente ir falando. Em relação ao herói e vilão. A gente vai ter uma figura muito importante, que é Tiradentes. Tiradentes todo mundo conhece, inclusive a gente tem um feriado 21 de abril, que é sobre Tiradentes, em homenagem a ele. Então Tiradentes ele vai ser o herói, o protagonista da obra. Porque, gente, entre os inconfidentes, Tiradentes era uma das pessoas que participaram da conspiração, e ele foi o único condenado à morte. Tinham mais 11, os outros 11 de início foram condenados, mas depois não foram mais condenados, foram apenas exilados e mandados para fora do país. E somente Tiradentes foi condenado, porque ele nunca negou o movimento, inclusive ele dizia ser o único líder, apesar dele não ser, entre outras coisas, Então ele foi o único condenado à morte. E aí ele vai ser o vilão, o herói, vilão não. O vilão vai ser Joaquim Silvério dos Reis, porque foi ele que delatou o movimento ao governador na época. Então o Joaquim ele saiu do país, fugido, inclusive ficou com fama de traidor aqui no Brasil. Então ele vai ser o vilão da história, o traidor. E Tiradentes, o herói protagonista da obra. Vamos entender também a questão da estrutura do livro. O livro é composto por 5 partes, divididas em 85 poemas ou romances no total.
e vai apresentar versos decassílabos, que são versos com 10 sílabas poéticas, assim como... Gente, o vídeo vai passar de 5 minutos, infelizmente, mas eu sei que vocês vão querer assistir. Então, vai ter versos decassílabos, vamos ter as redondilhas, redondilha maior, redondilha menor, e que no caso a redondilha maior é composta por 7 sílabas e a redondilha menor por 5 sílabas. E é basicamente isso em relação à estrutura. Então é isso, gente. Eu trouxe pra vocês de forma bem resumida um pouquinho do contexto histórico da obra. E se você tem interesse em assistir algo mais aprofundado, com análise de cada uma das partes do livro, temos um vídeo assim aqui no canal. Mas hoje foi algo mais rapidinho, mais resumido mesmo sobre esse contexto histórico, que não deixa de ser importante. É muito necessário que você entenda tudo que eu falei hoje, principalmente que você consiga dissociar a relação entre romanceiro e romance, e também entender um pouco da estrutura da obra, a origem, tudo isso é importante. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixe seu like e, se puder, compartilhe o vídeo com um amigo. Isso ajuda a fortalecer o canal. Beijos, tchau, tchau e até a próxima!